Olá, você que nos assiste. Começando agora mais um episódio do nosso podcast Interior Baiano Notícias, que além de portal que vocês já conhecem, tem um compromisso aqui com cada um de vocês de trazer pessoas super especiais, super importantes para a gente debater sobre vários temas aqui. Saúde, economia, educação e principalmente política, que a gente adora. Eu sou Júlia Brandes e ao meu lado está ele, Wilson Júnior. Olá, Júlia. Olá, você que acompanha o podcast Interior Baiano Notícias. Mais um podcast especial, 2024, começando hoje, gente, trazendo a pauta Vitória da Conquista, sobretudo a Zona Oeste da cidade. Vocês que sempre comentam no Interior Baiano, leva o pessoal da Zona Oeste, as lideranças da Zona Oeste. Hoje nós trouxemos aqui e é sempre isso, espaço aberto. Então, hoje a gente vai bater esse papo, né? Vamos trazer essa pauta que vocês tanto pediram pra gente, deixar em evidência aqui para vocês. E eu vou apresentar quem foi o nosso convidado de hoje. Ele é o William Gama Oliveira, líder comunitário, já liderou diversos movimentos na cidade, a exemplo do Pavimentação Já, que reivindica melhorias nos bairros da Zona Oeste da cidade. William, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, é uma honra recebê-lo aqui. Vamos tratar desses e de outros vários assuntos aqui da cidade, então seja muito bem-vindo. Obrigado, Júlia, obrigado, Wilson. É um prazer estar aqui com vocês no podcast do Interior Baiano Notícias. Então é importante, esse importante meio de comunicação, né, já que vem aí democratizando a comunicação, fazendo com que a sociedade, a comunidade também tenha conhecimento através de outros meios de comunicação. Então, acho que é um avanço e a gente está aí participando e está levando as notícias aí, vocês estão levando as notícias e nos dando a oportunidade, né, de nos comunicarmos aí com a sociedade, dizer um pouco sobre os problemas, as propostas que nós temos também para que as demandas, os nossos direitos aí, dentro do que é demandado pelas comunidades, esses direitos cheguem ao poder público e consiga resolver alguns problemas, né? Então, a gente tem aí algumas dificuldades, mas através dessa forma de fazer a comunicação, algumas coisas vêm evoluindo, né? Então, acho que é importante. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Maravilha. Muito obrigada. Vai ser bem bacana aqui. Então, para começar, nossa pergunta inicial, clássica, que a gente, né, emplaca tudo aqui. Me conta um pouquinho da sua trajetória. Como é que você... Qual a sua formação, os seus trabalhos? Como é que você chegou até ser um líder, assim? Então, eu sou de Vitória da Conquista mesmo, né? Nasci, cresci, trabalhei, trabalho. Então, a gente, aqui em Conquista, jovem ainda, né? Ainda somos jovens, né? Somos. 45 anos, né? Somos jovens ainda, mas assim, eu iniciei muito no movimento social cedo, né? Aos 18 anos, eu já estava envolvido num movimento social, um dos maiores movimentos sociais do Brasil, que foi o MST. Acabei me envolvendo e é onde eu passei praticamente 20 anos da minha vida na luta pela reforma agrária, na luta pela terra aqui na região, organizando ocupações de terras, organizando os assentamentos, então participando de várias atividades de mobilização, reivindicando os direitos pela reforma agrária, né? Porque a reforma agrária ela é constitucional e a lei nos garante que toda terra que não cumpre sua função social é para fins de reforma agrária. E, lamentavelmente, essa lei ela só é cumprida através da pressão social, né? Então, eu estive em muitas atividades, tanto aqui na região, porque a gente conseguiu aqui criar vários assentamentos, né, com esse trabalho da ocupação, da mobilização, da pressão social. E hoje várias famílias que são assentadas aqui nesse município de Vitória da Conquista e até em outros municípios, porque eu atuei no município de Encruzilhada, atuei no município de Ribeirão do Lago, aqui na Barra do Choça, Cordeiros, que tem assentamento, no município de Iguaí. Então, a gente teve uma atuação em vários municípios aqui e que nos trouxe a experiência aí nessa luta, porque a luta pela reforma agrária não era só a aquisição da terra ou a conquista da terra, né? Ela tem um objetivo muito maior, né? Que é a conquista da terra, é a questão das estruturas, é a questão da produção, é a questão da moradia. Então, ela é um conjunto de direitos que, através dessa luta, a gente conseguiu ampliar e conseguiu contribuir de alguma forma com que as pessoas tivessem acesso à terra. Então, acho que fiz essa parte
aí durante 20 anos, né? Então, se você me perguntar, essa experiência que eu tive, né, na metade da minha vida praticamente foi na luta social. Então, hoje a gente saiu desse campo da luta, né? Mas a gente ainda tem essa pertença nessa questão da luta do Movimento Sem Terra, que é onde eu aprendi muito. Me formei em técnica agrícola através da educação do campo. Acabei me formando como técnica agrícola e aí hoje a gente tem uma atuação na política e nessas questões mais social. Fui também gerente de paisagismo aqui em Vitória da Conquista, na Secretaria de Meio Ambiente, onde a gente desenvolveu um trabalho com a questão de plantios de árvores aqui no município. Então, o período que eu fiquei na Secretaria de Meio Ambiente foi de 2015 a 2016, foi um ano mais ou menos. A gente conseguiu fazer aqui um plantio de mais de mil mudas de árvores aqui, né? Então, aqui tinha o chamado horto, né? Que tinha um trabalho muito bom ali naquela localidade. E a gente fazia parte desse processo. Então, a gente conseguiu ali na Jadiel Matos, que em direção aos Campinhos, alguns campos de futebol, na própria Brumado, teve alguns plantios de árvores lá que a gente conseguiu fazer. Então, foram várias atuações nesse período que eu fiquei na Secretaria de Meio Ambiente. Então, a gente vem aí nessa pegada muito de ser, mesmo não tendo um cargo político, mas a gente tem a compreensão de que a gente acaba nos assumindo como uma liderança que dá visibilidade a alguns direitos das comunidades, que infelizmente às vezes elas são carentes, né, dessa intermediação entre o problema e o poder público, né, entre o governo municipal. Então, a gente vem tentando fazer esse papel, né? Então, tem muita gente que fala, o William, você é um vereador sem mandato, né? Eu falei, beleza, então vamos fazendo essa luta aí. Você falou muito aí do MST, né? Esse seu papel de liderança. Eu ia até perguntar como que começou, mas você já me explicou aí que foi aí. Então, teve algum outro movimento, alguma outra causa assim que você também liderou e que foi marcante na sua vida? Depois do MST, que foi a minha maior experiência, né? A gente, aqui em Conquista, a gente criou eu acabei tomando essa iniciativa de 2018 para 2019 de criar um movimento que eu e junto com algumas pessoas denominamos Movimento Pavimentação Já. Então, foi um período que a gente começou a perceber que a demanda existia e existe, né, que é a questão das pavimentações asfálticas aqui em Vitória da Conquista, que a gente precisava demandar isso, porque todo mundo sabia que existia, sabe que existe, mas era uma pauta que nas comunidades o povo reclamava para si mesmo, né? Então, essa pauta, a gente começou a fazer mobilizações para dar visibilidade no governo. E a gente conseguiu, naquele momento, criar mobilizações na cidade, criar mobilizações na Câmara de Vereadores, na Prefeitura, nas redes sociais, na imprensa, e a gente acabou dando uma visibilidade muito boa para essa pauta. Uma das grandes mobilizações que nós fizemos foi quando saiu o Finisa 1, o governo Wesley, para a pavimentação do Convema, e o Convema 1, né, parte do Convema 1 ficaria de fora da pavimentação. Ficaria sem ser pavimentado, porque, teoricamente, se considerava parte do Patagônia, né? Então, a gente conseguiu mobilizar ali para o Antônio Brito, que é uma parte do Convema, Vila da Conquista, que lá também era Convema e tinha direitos, né? Então, a gente fez protestos, quando começou o trabalho de pavimentação, a gente parou as máquinas assim, para dar aquele impacto, e deu impacto, tanto que, com isso, praticamente todo o Convema, Antônio Brito e Vila da Conquista, que ficaria de fora do projeto, foram contemplados. E hoje, infelizmente ainda, nós só temos uma rua
lá naquela região do Convênia, que é a rua Tupinambás, que ela fica ali nos fundos da rota, da Novo Horizonte, ali por ali, que não foram pavimentadas, que nós estamos ainda reivindicando aí, pautando. Tive uma reunião há uns 2 anos atrás com a prefeita, ela se comprometeu e não cumpriu, né, de pavimentar aquela rua, que é a única que ficou no bairro, né? Então há essa necessidade de que resolva. E a gente também, o nosso movimento não foi um movimento específico para um bairro. Eu ia falar isso, o movimento ele meio que deu sequência, né? Isso. Ele pede Expandiu, né? ele surge em meio a uma demanda, mas ele continua reivindicando até para os bairros adjacentes ali, digamos assim. Isso. Isso a gente tinha lá na pauta nossa, a gente priorizou uma região, que era a região ali do Jardim Valéria, ali do Convema, Conjunto da Vitória, Cidade Modelo, Morada Nova. Então, são vários bairros, Jardim Sudoeste, até o Campinhos, nós colocamos na nossa pauta, eram 12 bairros que estavam na pauta inicial, né, da nossa luta, né? E a gente fez uma série de mobilizações, inclusive teve situações que, lamentavelmente, teve até intervenção da polícia, porque tentaram, na verdade, criminalizar o movimento, né? Dizendo que era um movimento de baderna, tentaram criminalizar. Pra você ter ideia, uma coisa que aconteceu que foi inesperado para mim, porque nunca tinha visto. A gente fez outra atividade no Morada Nova de mobilização, porque que também deu visibilidade na cidade, de que o Morada Nova foi construído um colégio, uma creche, né? E não tinha um palmo de pavimentação naquele bairro. Não tinha. Então fez a creche e pavimentou, e a proposta inicial era pavimentar 200 metros. Da onde tinha pavimentação, que é uma avenida Jardim Matos, até a porta do colégio. Então nós começamos a fazer a mobilização, a reivindicar que apresentasse uma pauta na qual pavimentasse todo o bairro ou minimamente o entorno do colégio, né? Minimamente. E naquele momento criou-se aí um clima tenso na localidade, e a gente mobilizando, deu polícia, não, e a prefeitura não queria nos receber, a gente querendo falar, querendo apresentar, e fizeram até. A prefeitura fez protesto contra a minha pessoa, né? Desde que o Ministério Público interveio. Teve o Ministério Público, essa história né? foi conhecida. Então, eu fui parar no Ministério Público, colocaram um carro de som no bairro, informando a comunidade, ou tentando me defamar, dizendo que existia um ex-candidato a vereador derrotado nas eleições de 2016, que está contra a educação, que está contra o colégio. Então, criou-se um clima, né? Porque, na verdade, a gente só estava reivindicando o nosso direito. E nós não tivemos a oportunidade e é o que nós queríamos, de dialogar com o prefeito na época, né? Quando nós conseguimos abrir um diálogo, foi com o secretário, né? O secretário, na época, Jackson, né? Ele estava na Secretaria de Mobilidade Urbana, e aí, mas não apresentou nada. E essa conversa só foi possível porque houve uma intermediação do coronel Ivanildo, que nos ajudou na época para tentar amenizar o clima, porque a administração daquele momento não queria nos receber. E com isso tudo a gente conseguiu pelo menos a pavimentação do entorno do colégio, né? Depois que a prefeita assumiu, né? Depois que Esdras, infelizmente, Deus levou, a gente conseguiu aí uma reunião com a prefeita e conseguiu colocar em pauta no mínimo. Isso, pelo menos, avançou, pelo menos, o entorno. William, né? A gente está falando sobre gestão municipal, que umas pautas, uma coisa vai interligando a outra, né? Obviamente, você com a sua visão, e a gente quer que ampliar isso agora. Fazer uma avaliação como um todo da gestão municipal. Se você fosse falar assim, o que você está achando da gestão, de bom, de regular, de ruim, e pontuar, fazer os seus apontamentos. Certo. Pois a gente vem aí, a gente vem percebendo aí, porque eu tenho
transitado muito e eu transito muito na periferia, né? Então, é onde a gente acaba tendo mais essa intervenção ou compreendendo a demanda, o direito que as pessoas têm lá. E a gente vem percebendo que há uma deficiência nessa intervenção política no que diz respeito aos problemas que se tem lá nas comunidades. Então, se nós, infelizmente, cruzarmos os braços lá na comunidade e não dar essa voz aos problemas, as coisas vão deixando para depois, como foi o caso, vários outros casos, da pavimentação e de outros, né? Porque a gente sabia da demanda, mas não tinha não tinha um intermediador direto, né? E a gente vem percebendo que isso é uma limitação, né? É uma limitação que nós temos na cidade e que a administração não conseguiu ainda dar conta ainda, né? Se você perceber, hoje nós temos um problema lá no Jardim Valéria, Santa Terezinha, Jardim Sudoeste e Copacabana. Foi conseguido, depois dessas mobilizações, um valor de quase 10 milhões de reais para investimento na pavimentação asfáltica de lá. Começou em 2022. Isso. A gente foi assinado uma ordem de serviço, foi a Codevas assumiu para fazer a pavimentação num projeto de TDS, TSD, tratamento superficial, TSD, tratamento superficial, me esqueci agora, me passei aqui o nome da outra parte, né? É isso mesmo, é um tipo de pavimentação. Eu fiz até uma pesquisa sobre isso, porque a gente, em outros podcasts, outros episódios isso seria pauta, esse tema do Jardim Valéria, especificamente falando. E aí eu fiz uma pesquisa, mais ou menos. Tratamento superficial duplo. Isso. E ele é o chamado asfalto frio, né? Que o pessoal fala. Isso. Gente, não sou da área de engenharia, mas a gente pesquisa e vai atrás de informações. Que é diferente do CBUQ, que é o asfalto quente, usinado, que é utilizado. E Estudei direitinho. Esse seria o asfalto utilizado no Jardim Valéria. Eu lhe perguntar sobre isso na sequência que coloquei na minha pauta. A gente percebe, obviamente, de um lado, uma defesa dizendo que é porque as condições climáticas desfavoreceram, por isso que ficou ruim em algumas partes. De outro lado, uma crítica à qualidade do serviço e até o ritmo também, né? Porque tem gente que às vezes nem questiona a qualidade, questiona o ritmo, que tá muito lento. Começou em 2022, já dava para ter terminado. Isso. O que está acontecendo especificamente naquela localidade, do seu ponto de vista? Mas assim, a gente fez uma análise de que quando começou realmente o trabalho para pavimentação, de preparar, de fazer o trabalho de terraplanagem, foi em véspera da eleição de 2022. Né? Então, a gente fez uma interpretação que aquele momento que estava fazendo aquele trabalho, ele tinha um intuito de ter um retorno político, de ter um retorno no voto, né? E teve, né? O pessoal acreditou, não desconhecia esse modelo, né, de pavimentação, desconhecia, iniciou-se e após a eleição de 2022 o trem parou, né? A gente levou em consideração que 2022 teve um período de muita chuva, a gente levou muito isso em consideração, mas a gente percebeu que não era só isso, né? E a gente também começou a perceber que a qualidade, mesmo leigamente não conhecendo, né, não tendo de ser leigo nessa questão, a gente percebia que a qualidade era muito ruim, né? O pessoal usava vários argumentos de que era assim mesmo, que era 40 dias para secar, mas até hoje a gente percebe que a qualidade foi ruim. Ficou aí praticamente, depois que parou um ano parado, reiniciou, fez um processo de terraplanagem, já no Jardim Valéria. Essa terraplanagem do Jardim Valéria parou novamente, ficou uns meses aí sem fazer nada, e a gente iniciou o processo de cobrança novamente. Retornou, fizeram 7 ruas, que seriam 57 ruas, entre Valéria, Santa Terezinha, Jardim Sudoeste e Copacabana 1. Fizeram 7 ruas e pararam novamente. A gente está aí na expectativa que retorne. Sim. Só que nossa reclamação da qualidade no primeiro momento
que por muita gente foi interpretada de que não seria o momento, que deixa vir, né? Deixa vir assim mesmo, porque o povo estava na expectativa tão grande que do jeito que viesse, para muitos, né? Certo? Só que quando a gente reclamou, eu acho que o efeito foi positivo, né? Não parou porque a gente reclamou, né? É tanto que, teoricamente, nessa segunda etapa que pavimentaram as 7 ruas, aparentemente a qualidade está melhorzinha do que foi a primeira, entendeu? Sim. E o bairro, por ser um bairro que não é um bairro de muito trânsito, né? Então pode ser que dá uma durabilidade maior em as partes, né? Apesar que já tem lugar que já está... bairro, digamos assim, mais residencial, né? A maioria das ruas, digamos assim. Isso, não tem muito trânsito, carro pesado, essa coisa toda. Então pode ter uma durabilidade maior. Mas tem algumas ruas que já tem um trânsito maior de carros, a gente já percebe que danifica, né? Só fazendo um adendo, isso foi pauta no Interior Baiano Notícias, e aí nós, obviamente, pautamos. E já temos também contato com o pessoal da própria administração para depois a gente fazer também um podcast mais ou menos específico sobre isso, sobre esse tema do Jardim Valéria e sobre finis, outras coisas, aí do ponto de vista da gestão municipal. Só pro espectador do Interior Baiano ficar também atento, que aqui o Interior Baiano tá assim, sempre ouvindo os dois lados. Exatamente, estamos aqui para isso. É a democracia. Exatamente. William, assim, ao seu modo de ver, na sua opinião, aponta pra gente, assim, de uma forma geral, talvez, as 5 prioridades da Zona Oeste de Vitória da Conquista. Como é que você elencaria, assim? Eu acho que essa questão da pavimentação, ela é muito... Se você for fazer uma questão de uma avaliação, uma pesquisa, digamos assim. Em primeiro ali, porque pavimentação não é só asfalto, pavimentação é questão de saúde pública, é valorização da localidade, né? O acesso ali para quem mora, quem então ela vai dar uma outra... Quem já morou numa rua sem asfalto sabe a dor que é, meu amigo. Na chuva, meu amigo. No sol também, poeira, é lama, é tudo, né? Então, essa questão da pavimentação, ela vai abranger muitas pautas, né? Pô, você vai evitar um pouco mais a poeira, então isso vai contribuir para a sua saúde, né? Claro. Se você tem uma rua sem pavimentação, a sua casa, o seu comércio, ela tem um valor, mas se pavimenta, esse valor praticamente dobra, né? Então, tudo isso é importante. Então, é uma pauta fundamental para as nossas comunidades aqui em Conquista, que ainda tem muitos, né? Eu acho que a administração precisa pensar melhor nessa questão da saúde, porque são vários postos de saúde aí, que às vezes falta médico, às vezes falta um medicamento básico. Então, há muita reclamação nessa questão da saúde, né? Da educação, né? Também. Então, nós temos várias pautas que são pautas gerais. Eu acho que qualquer um que chegar aqui vai dizer dessas deficiências que tem. Mas uma outra demanda que eu acho que nós não podemos deixar passar em branco, porque, infelizmente, está muito... Você não vê esse comentário na cidade. O que nós vamos fazer com aquela área do aeroporto, né? Aquela estrutura antiga aeroporto, que está lá jogado, ninguém debate, ninguém fala nada. Eu acho que ali caberia um centro administrativo, né? Caberia uma área de já juntar ali com uma... Cabe tanta coisa. De um aeroporto, a estrutura de um aeroporto é absurda, imagina. Já tem ali a lagoa, né? Que já está sendo feito um trabalho ali, que como é próximo ali daria para a gente fazer uma estrutura, a administração pensar numa estrutura que daria uma outra cara para a Conquista. Com certeza, Conquista é carente de uma estrutura, acredito que... um ambiente de lazer, alguma coisa nesse sentido, né? Acredito que isso vai ser uma pauta forte agora nas eleições, já avisando, né, para 2025, acredito que os candidatos terão que ter alguma coisa para aquilo ali, né? nas propostas de governo, porque você não é a primeira pessoa que comenta sobre isso, assim, mas realmente é um assunto que ainda poucas pessoas comentam. Isso. A outra coisa sobre, assim, o Patagônia, por exemplo, nós temos um problema ali naquela região ali. Para você sair do Valéria, para você ir lá para o centro, ir para o Bar Brasil, você tem que passar... E entrar na Frei Benjamin, que também tem um problema
pensam em fazer uma modificação ali há muitos anos, pensam nisso. É assunto né? batido mesmo, em mudar o sentido, deixar só um sol. Ali, você vê que vira, mexe, tem acidentes ali. Uma alternativa ali, nessa região ali, para amenizar, seria, por dentro do muro do aeroporto mesmo, abrir ali para sair cá no Bar Brasil, tem a Avenida Caetité, do Patagônia, sair cá, porque desafogaria mais. Umas vias ali, Isso, desafogaria mais a Frei Benjamin. Então, são demandas ali naquelas comunidades que precisam ter visibilidade, precisam debater. E eu acho que, para isso, a gente precisa criar aí, acho que tem que ser um debate de quem vai ser candidato, dos candidatos que vai disputar a eleição agora, fazer uma proposta de um projeto de desenvolvimento, né? Apresentar para a sociedade um projeto de desenvolvimento que entra essas questões que, às vezes, não tem muita visibilidade na cidade, né? Ou não é muito dado a atenção merecida. Né? Então, a gente precisa debater com a sociedade, debater com os pré-candidatos agora, essas demandas, né? E isso tem que ser um plano de governo, né? Para os próximos 4 anos que virão, para quem assumir a administração, né? Para quem for o próximo prefeito ou prefeita. Então, tem que ter um plano de governo. Então, acho que é importante isso, para que tenha aí, tendo esse plano de governo, você tenha metas, né? Qual é a meta para o próximo governo? Vamos priorizar isso, vamos priorizar resolver o problema do antigo aeroporto, criar uma estrutura, né? Vamos abrir uma via aqui. Então, tudo isso é importante, né? Porque... William, existe essa crítica, como você pontua aí, algumas questões do governo municipal que deve estar atento, mas também existe a crítica à representatividade em relação aos deputados da cidade, e aí eu falo muito porque, assim, pelo seu alinhamento político, você tem esse alinhamento com os deputados que representam a cidade, tanto os deputados estaduais como o deputado federal. Você acha que essa crítica ela é válida, que eles poderiam... Conquista é carente de emenda, conquista é carente de maior ação dos deputados junto a Brasília, junto ao governo do estado? E se a cobrança também não é válida, né? Se a cobrança sim. Sim. Eu acho que os deputados que representam nosso município, né? O deputado Fabrício, né? Um ótimo deputado que vem aí há 4 mandatos fazendo esse trabalho de representatividade no Legislativo. O deputado Zé Raimundo e o deputado Valdenor Pereira. Então, eles fazem realmente na minha avaliação, eles fazem um trabalho de representatividade muito positiva para a Vitória da Conquista. Mas eu acho que o que nós precisamos, o que se precisa fazer é dar visibilidade a essas questões das pautas ou das estruturas ou das emendas que eles acabam direcionando para o nosso município. Então, precisa dar visibilidade a isso, porque o que tem visibilidade na cidade é a administração municipal. Né? O povo vê muito o vereador, vê muito a prefeita, mas essa visibilidade ela precisa ser ampliada. E, nesse momento, infelizmente, dessa questão do sistema, a oposição, a situação, eu acho que isso divide muito a nossa sociedade, né? Esse sistema. Por isso que eu acho que teria que ter uma reforma política com o sistema, fazer uma reforma para que algumas coisas nesse sentido eles mudassem, né? E as pessoas conseguissem fazer com que evitar que esse sistema dividisse tanto o povo, né? Então, qual é a lógica nisso? O deputado é oposição, a prefeita é oposição. Então, eu tenho uma emenda, mas essa emenda tem que vir para a prefeitura. E a prefeitura não vai executar, porque se executar, ela vai fortalecer o deputado. Por exemplo, eu apresentei uma demanda para o deputado Fabrício, que me conseguiu uma emenda de um pouco mais de 200 mil reais para a reforma da quadra do Jardim Valéria, né? E essa emenda já saiu, essa emenda já está, né? E depende da prefeitura hoje, né? Depende da prefeitura, porque conseguiu, mas aí a prefeitura que tem que assumir e executar. Mas está parado, porque vai fortalecer o William, vai fortalecer Fabrício, né?
se fizer uma reforma lá na quadra. Então, infelizmente, esse jogo da política acaba, infelizmente, atrasando muito algumas ações que é de direito, algumas ações que, de alguma forma, contribuiria para o bem-estar, contribuiria para estruturar as nossas comunidades. Mas a gente precisa dialogar melhor, tentar dialogar com a situação e com a oposição política, de que o importante é a sociedade, o importante é o direito do povo. Não é simplesmente preparar de uma campanha, dificultar a campanha do outro, porque vem a campanha de 2026 e assim por diante. Né? Então, a gente tem que pensar primeiramente no povo, no que o povo tem direito. E não é simplesmente um favor, é um direito. E esse direito tem que ser, independente que sejam os nossos deputados, que é a prefeita, mas a gente tem que fazer com que as coisas aconteçam. E a gente vem percebendo que tem situações que é vontade política. Se vocês percebem que quando a administração quer, faz, né? É vontade política para algumas questões. Então, mas eu tenho, como você disse, eu tenho esse alinhamento com os deputados, né? Tenho esse alinhamento. A gente fica até suspeito de estar falando, né? Mas eu vejo que a gente precisa fazer esse trabalho mesmo de divulgar as ações, para que a sociedade não faça essa interpretação de que os deputados não fazem nada, né? Então, se tem estrutura, a gente tem que divulgar mesmo. É isso aí. Uma pausa aqui nesse papo que está super bom, a gente vai continuar, mas só uma pausa rapidinho para falar com você que está nos assistindo, nos ouvindo, nos acompanhando. interiobaiano.com.br, nosso site, nosso portal, cheio de notícias, cheio de informação. Tem nossa aba, assim, com todos os episódios do nosso podcast. Os desdobramentos desses podcasts, porque tem muita coisa dessas conversas aqui que viram notícia. Sim. Coisas que vocês não estão sabendo, talvez estejam e queira mandar para todo mundo. Então, assim, tá tudo no nosso site, acessa aí. E muita gente que já foi pauta aqui, chegamos aqui um pouquinho mais da metade da entrevista, algumas das pessoas comentadas já passaram por lá, o deputado Fabrício, o deputado Zé Raimundo já esteve lá, já tiveram lá vereadores também que são de situação aqui hoje da gestão municipal. Sim. E que também têm visões e opiniões, né, sobre assuntos comentados aqui. Aí é bom que você vai pegando essa gama de... É um quebra-cabeça, né? Tem várias encontrando coisas aí, né, assim, as versões e moldando também a sua opinião. Você faz sua crítica também, isso é importante. Claro, nós temos um espaço também para vocês mandarem comentários. A gente está no Instagram, @interiobaiano. Estamos no YouTube, aqui com os nossos podcasts. Então, assim, o que tiver... Instagram, o Instagram pode mandar direct pra gente, quem vocês querem ver, se está gostando do programa, os assuntos que a gente está trazendo aqui. Conversa com a gente está aqui para isso também. Exatamente. Então, interiobaiano.com.br. Vamos agora para o nosso segundo bloco, mais aqui agora voltado... Vamos direcionar mais, vamos. Antes da gente começar sobre eleições de 2024, a prefeitura, ela deu início às obras do Finisa, do terceiro empréstimo, né? Certo. Finisa. 860 milhões. E existe uma expectativa de investimentos na Zona Oeste. Aí eu vou citar já alguns em andamento. Inclusive, gente, em breve teremos episódio sobre Finisa. Já fizemos essa pauta aí com a prefeitura e para fazer realmente para vocês terem um conhecimento sobre tudo que está sendo investido com esse recurso, né? Mas aí tem a Lagoa das Bateias, já iniciaram com recursos próprios, mas agora vão ampliar ali a parte de revitalização. Abrumado, que era uma demanda, uma reivindicação antiga. Qual a sua expectativa em relação a isso? Você espera que algumas localidades ali sejam contempladas? Primeiro, nesse ponto de vista de benefício para a população, e segundo, do ponto de vista de eleição, você acha que isso vai ter um impacto na eleição? Certo. Na verdade, quando a gente faz uma avaliação da gestão passada, a última gestão de Guilherme Menezes, né, a última gestão, quando o Guilherme saiu do governo, a administração saiu com mais ou menos 60 milhões em caixa para várias obras de Vitória da Conquista, né? Então, a administração, parabenizar o governo do ex-prefeito Guilherme Menezes, que era
que deu a oportunidade da cidade ter credibilidade, né? Porque se tem crédito, se está tendo crédito, é porque a administração passada, ela ganhou credibilidade no governo. E no governo Ezen, que teve o primeiro Finisa, né? Segundo, agora terceiro, isso, queira ou não, ela vai impactar positivamente e estruturalmente para a sociedade. Pô. Quem é que não quer uma pavimentação? Quem é que não quer uma lagoa das Bateias revitalizada, né? Dar uma visibilidade. Então, isso é importante para a sociedade. Agora, há a preocupação nossa, né? A preocupação nossa porque são vários empréstimos que, isso queira ou não, ela vai endividar o município, que são dívidas que vai passar anos aí sendo pagas. Eu acredito que o governo hoje, o governo municipal, teria que ter aí uma intermediação política melhor para capitalização de recursos federal, estadual, né? Então, essa falta desse alinhamento político do governo municipal com o governo estadual, com o governo federal, e tinha até com o governo federal passado, né? A administração tinha o alinhamento com o ex-presidente, com deputados que eram alinhados ao presidente, e eu acho que faltou essa articulação mais política para que capitalizasse esses recursos, né, do federal ou estadual, e não endividasse tanto o nosso município, né? Tá aí, o Finisa, os recursos estão aí. Lamentavelmente, a gente percebe que os outros recursos que passaram, que foram capitalizados dos Finisas, alguns não foram concluídos, né? Não foram concluídos. Se você perguntar para mim assim, William, você acredita que vai conseguir fazer? Eu acho que sim. Mas isso vai ser agora. Se você levar em consideração o recurso para fazer a perimetral aqui em Conquista, até hoje não terminou. E isso era um recurso já em caixa do governo Guilherme. Até hoje a perimetral não terminou, né? Então, a perimetral que Guilherme saiu do mandato no final de 2016, né? Quando o Ezen ganhou a eleição, com dinheiro em caixa, com dinheiro já para fazer, e não fez. Então, faz um pouquinho aqui, faz um pouquinho ali, né? Espera a próxima eleição para a gente dar mais uma empurrada lá. Então, é complicado. Eu acho que vão fazer de tudo agora para tentar capitalizar, né, politicamente isso, né? Tem propostas aí para fazer a pavimentação de Cidade Modelo, que é um bairro antigo, é um bairro que a gente também está na nossa pauta. Já ficou aqui na pauta do Interior Baiano também. Isso, está na nossa pauta do movimento Pavimentação já fizemos mobilizações, já fizemos denúncia, tem lugares lá que alaga na Cidade Modelo, tem o Jardim Guanabara, né, ali a Casa do Amor, aquela região ali que também estão na luta pela pavimentação, está prometido. Está prometido para algumas localidades. Tem o Bateias 2, né, que já é no alto, que sofre muito com essa questão do período de chuva. Então, se a gente for citar aqui, a gente vai ficar aqui citando lugares e eu acho que o critério deveria ser mais debatido, o critério para fazer esse investimento, debatido para que prioriza, o que vai ser priorizado, né? Entre a Brumado e a situação do Cidade Modelo, eu acho que a Cidade Modelo teria que ser mais priorizada, na minha opinião. Não que não seja importante o investimento na Avenida Brumado, mas eu acho que deveria ser debatido mais essa questão do critério para as pavimentações, né? Se você falar, é mais fácil esperar um pouquinho mais, né? Isso tem coisas que não é, como eu poderia dizer, se você for pensar bem, elas são
pensadas no sentido de que é melhor a gente investir numa cidade modelo mais na véspera da eleição do que investir agora. Porque quer apressar, né? O povo pensa, o povo esquece qualquer coisa, né? Se ajuda hoje, amanhã já esqueceu. Então é melhor priorizar, fazer lá na frente, que vai dar uma visibilidade mais no Cidade Modelo, no Jardim Guanabara, e é mais fácil ter o retorno político, né? Então tem coisas assim que é pensada para ter essa questão do voto, né? O voto. Então, infelizmente dizer isso, né? A gente que está nessa caminhada aí, infelizmente dizer isso, mas é um pouco dentro da lógica aí de alguns que não têm, assim, às vezes, esse compromisso de que a gente tem que fazer para o povo, mas a gente tem que fazer para o povo, mas a gente tem que pensar que se a gente não fizer certo, eu já não vou me reeleger, eu não vou me eleger. Então, a gente pensa, eu tenho esse pensamento, né? De que tudo é pensado para ter esse retorno lá na frente. Falando de voto, de eleição, de tudo, o PT ele lançou o nome do Valdenor Pereira, né? Como pré-candidato, a pré-candidatura dele. O que você achou da escolha do nome? Conta pra gente, assim, sua opinião. Eu acho que é um bom nome, né? Já tem experiência, já foi reitor da universidade, já tem aí alguns mandatos aí, já é uma das referências no Congresso Nacional, né? Teve aí mais de 100 mil votos nas últimas eleições. Então, isso já é prova de que a avaliação do mandato do nosso deputado aí, federal, Valdenor Pereira, ele é um pré-candidato capacitado, né? Passamos aí na administração petista por Guilherme, Zé Raimundo Guilherme, e agora eu estou muito confiante de que ele dispute essa eleição e que ganhe essa eleição, né? A gente está muito confiante, mas eu acho que foi uma boa escolha aí do conjunto de partidos, né? Que hoje vai disputar nenhuma federação, né? Então não foi uma escolha petista simplesmente, né? Mas foi uma escolha onde o conjunto dos partidos debateu e escolheu o nome que acredito que pode ganhar a eleição e pode fazer um bom trabalho em Vitória da Conquista. E na vice? Quem você espera ver assim ao lado de Valdenor? A vice, hoje há muitas especulações assim na cidade, né? A gente tem uns nomes um assunto aqui. bem debatido, né? Mas até agora a gente levanta essa bola aqui sempre, mas quem você espera ver ao lado dele? Olha, hoje, no que rola nos bastidores aí, no debate mais da política aí, possibilidades de uma construção, de uma união entre a candidatura de Valdenor e de Lúcia. Houve muito isso aí, muitas pessoas ouviram. Os maiores nomes que falam. Lúcia, ela vem afirmando que vai manter a candidatura como pré-candidata a prefeita, vem mantendo isso aí nesse debate na cidade. E o governo, porque queira ou não, o MDB está na base, né, do governo estadual, mas o governo, o Jerônimo, vem fazendo um esforço para ter uma disputa unificada aqui, né? Unificar essa disputa aí com Valdenor e com Lúcia. Mas no jogo, né, a gente tem muito ainda daqui até definir, né? Aqui para definir, então é um negócio ainda que acho que se não tiver de ser com Lúcia, tem que ser um debate na federação, não tem que ser uma escolha do PT, né? Tem que ser uma escolha do conjunto dos partidos que estão na federação, que estão na frente aí nessa coligação com o Valdenor. Então, acho que tem que ser um debate que traga alguém para somar, né? Somar politicamente, traga alguém que tenha aqui um histórico político que some e que traga o resultado eleitoral positivo, né, para as eleições. William, tem Valdenor, pré-candidato, Sheila, pré-candidata natural, né, a reeleição. A primeira vez que ela vai ser candidata, assim, para o nome dela não tá na urna, mas é reeleita porque ela tá lá, né, no mandato.
Lúcia Rocha e tem outros nomes aí, né? Um grupo titulado Reais de Conquista com 5 pré-candidatos, né? Marcos Adriano, Washington, Edilson Guzmão, Romilson e Davi Salomão. Mas você acha o quê? Que esses nomes todos aí podem se equilibrar e fazer uma eleição mais pulverizada? Ou você vê um caminho mais enfrentamento Valdemar e Sheila? Na verdade, a gente já... É natural, assim, na política, de que nesse processo que antecede, dessas pré-candidaturas, apareçam, né, vários nomes, né? Isso acaba sendo natural. Isso acaba alguns partidos lançando para até mesmo fazer o debate. Isso é bom para o debate político, né? Isso é bom para a democracia, né? Cada um apresentar suas propostas, apresentar seus projetos, mas o que vai polarizar mesmo é a disputa Valdemar e Sheila, né? O que vai dar que vem polarizando aí para a disputa eleitoral, né? As outras candidaturas, com todo respeito, a gente tem, acho que é importante, né? E os partidos, os grupos estão conversando para tentar unificar o máximo, né? O máximo, para chegar na disputa eleitoral com o grupo de Valdemar, que vem ampliando, o próprio grupo da prefeita, que tem aí, que está na base, que já tem algumas articulações aí sendo feitas aí também, né? Mas eu acho que o jogo está aí, né? O jogo está aí que até as vésperas mesmo aí se define. Mas o que vai polarizar mesmo, eu acredito que é a disputa Valdemar e Sheila. É natural. Natural para a opinião de muita gente mesmo. E assim, a gente comentou bastante aqui hoje de política. E estamos chegando na reta final do bate-papo. São muitos assuntos para comentar, realmente. Mas a gente sabe que não tem tempo para tudo. A gente vai ficar aqui também até amanhã comentando. Vamos criar outros momentos. Vamos criar. E assim, diante de tudo que a gente comentou sobre política hoje no episódio, e sobre aí agora, voltando a falar sobre a gestão de Sheila Lemos, que a gente falou no início desse bloco, também no primeiro bloco, se você fosse dar uma nota de 0 a 10 para a gestão da prefeita Sheila Lemos, qual nota você daria? E aí eu peço uma breve justificativa. Eu acho que a nota que eu daria para a Sheila, levando em consideração para a administração, eu daria uma nota 5. Né? A nota 5. Você não pode falar aqui que não está fazendo de tudo nada, né? Agora, a gente percebe que, infelizmente, há uma deficiência ainda muito grande, né? Há uma deficiência na questão do transporte público, há uma deficiência na questão das estruturas, há uma deficiência em vários campos da cidade que, infelizmente, acabou não dando essa condição de fazer uma administração boa. Há uma deficiência no seu secretariado, tanto que vira e mexe está mudando, está fazendo substituição para tentar ajustar o governo. E mesmo assim, a gente vê a dificuldade no governo, né? Acho que a semana passada já fizeram algumas mudanças, tira um, coloca outro, mas até passou 4 anos e não conseguiu ajustar o governo. Então, Sheila teve muita dificuldade aí em ajustar o governo no que diz respeito ao processo administrativo e ao processo político também. Então, a gestão de Sheila deixa a desejar nessa questão do ajuste, né? Do ajuste. Teve muita assessoria aí, caras, né? Para poder, contratou e mesmo assim não deu conta. Né? Não deu conta de que essa administração tivesse uma visibilidade melhor, tivesse uma avaliação melhor. Véspera de eleição, vem tentando aí dar uma outra visibilidade, né? Mas eu acredito que a sociedade ela vem percebendo de que essa estratégica ela vem perdendo muito a credibilidade, né? A estratégica da véspera. Né? A véspera, agora, tem gente que faz o discurso, deveria ter eleição todo ano, porque se tiver eleição todo ano, as coisas vão acontecer. Né? Tem muita gente que faz esse comentário, porque é o ano em que acontecem as coisas. Então, é lamentável dizer isso, mas
a gente acredita muito de que se a gente não tiver aí, não estivermos preparados, infelizmente Sheila, ela entrou, vamos dizer assim, pela janela nessa, é lamentável dizer isso, porque ela, infelizmente, Ezen se foi, né? Ela entrou aí pela janela, mas vai para a primeira disputa direta, né? Desejo boa sorte, né? Mas é isso, é o jogo, né? Vamos ver o que vai dar. Quem tiver a proposta melhor para a próxima. Vamos guardar os resultados. Guardar os resultados. Nota dada. Nota dada. Super Sim. justificada. Vai entrar aí pro nosso hall das notas. Mais uma que a gente nota, pede, né? Porque a gente sempre tem lá. É bom, ó, a gente vai comparando as notas, viu? Vamos comparando. Sim, é bom que vai, assim... vai variando, do 0 né? ao 10, tem tudo. Vai variando. Inclusive, deixa eu falar aqui com vocês, mais uma vez, reforçar interiobaiano.com.br, lá nosso site, nosso portal, cheio de informação, cheio de notícia. Tem as nossas redes sociais também, Instagram, que tem esses cortes que eu falei aqui agora. Essas notas, de bate-bola, de que vai chegar daqui a pouco. As notas. Tem videozinhos mais curtos para você ver e mandar pro pessoal, que eu tenho certeza que vendo esses cortes, você vai querer ver o vídeo na íntegra, o episódio na íntegra. Então, assim, qualidade, conteúdo de qualidade, informação para vocês aqui diariamente. interiobaiano.com.br. Dá uma olhada. Vou dar uma dica aqui. Tira a média. Pronto, você vai somar. Deve dar um trabalho essa conta. Tem mais de 100 episódios. Olha o trabalho que você está dando pro pessoal. Quantos, assim? Então, vou depois fazer essa conta para vocês. Fazer essa conta e trazer para eles. Então, interiobaiano.com.br. Estamos no Spotify também. Quem quiser escutar a gente indo pro trabalho, em casa, indo pra academia, tá aí. Só botar no ouvidinho. A gente tá no Spotify, YouTube, Instagram e o nosso site. Então, estamos online aí para vocês. Agora, deixa eu explicar, porque hoje eu quero começar. Temos um quadro aqui, William, que eu tenho certeza que você já viu, que ele falou que assiste o nosso programa, que é o nosso bate-bola. A gente traz aqui alguns nomes, são 8 nomes que a gente traz, e pede uma definição para o nosso convidado. Numa palavra, se for possível, ou uma breve frase para ficar rapidinho aqui o jogo. Então, hoje eu quero começar, e nosso primeiro nome do bate-bola é Valdenor Pereira. Como é que você define ele? Valdenor Pereira, na minha definição, é uma referência política de Vitória da Conquista. Sheila Lemos? Sheila Lemos, ela tem muito ainda, né? Ela tem muito ainda para mostrar. Infelizmente não mostrou, né? E agora vamos aguardar para ver se a avaliação da sociedade, o que vai dizer, né? Mas acho que deixou muito a desejar. Lúcia Rocha. Lúcia Rocha, politicamente, é uma referência, né? Porque para ser vereadora por muitos mandatos, assim, né? Tem um trabalho prestado, né? Eu acredito que ela é uma força política aqui em Vitória da Conquista, pelo que ela vem apresentando nos últimos anos aí, em tantos mandatos, né? Marcos Adriano. Marcos Adriano é a novidade, assim, no sentido político, né? Eu acho que tem que ir despontando mesmo novas figuras, assim, para a política, porque a política, ela tem que ir se renovando, né? Tem que ir renovando. Marcos Adriano, apesar de não conhecer diretamente, não ter aproximação, mas é importante, porque vai aparecendo figuras na política que vai dando uma outra imagem para a política municipal, e a gente precisa disso. Não é municipal, estadual, é federal, a gente sempre precisa de ir renovando, né? Washington Rodrigues. Washington Rodrigues, acho que precisaria a gente conhecer ele fora da rádio, né? A gente precisaria conhecer o Washington. A sociedade conhece a voz de Washington, né? Não conhece o Washington, né? Precisaria saber, o Washington, quem é você fora da rádio? Então... Vereador Dion dos Campinhos. Dion dos Campinhos, apesar que eu conheço, mora vizinho a mim ali, a gente mora próximo, mas eu acho que assumiu a identidade dos Campinhos, que acho que é importante, e os Campinhos têm uma característica diferente de qualquer outro bairro de Vitória da Conquista, mas precisa dar mais as caras, né? Se quiser renovar, ele precisa ampliar, né? E assumir uma identidade que seja a identidade de vereador do município. Luiz Inácio Lula da Silva. A maior referência política do Brasil e é conhecidíssimo mundialmente. Jair Messias Bolsonaro.
vai ficar para a história como um dos piores presidentes que já houve no Brasil, na minha opinião. 8 nomes. 8 nomes definidos. Explicados. Falou dos pré-candidatos. Falou de todos eles. William, a gente só tem a agradecer a sua participação. Nós trouxemos aqui assuntos que realmente estávamos querendo, conseguimos e trouxemos aqui para os nossos espectadores. Os 4 cantos da cidade, a gente vai estar sempre abordando aqui. E não só de Vitória da Conquista, trazendo todo o interior baiano, que eu acho que é também. essa pauta. E é isso, gente. Vocês pedem e a gente atende, né? A gente tenta e a gente Tenta. consegue aqui. Quando dá, a gente consegue. Então, só agradecer a sua participação. Estamos de portas abertas aqui para voltar, para trazer outros assuntos, outros bairros, outras zonas. Então, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, né? Estou à disposição. Parabenizar vocês mais uma vez por esse trabalho. A gente precisa mesmo ir democratizando os meios de comunicação, né? E é isso. Acho que esses debates precisam se ampliar, porque a sociedade realmente precisa debater a política, porque tem um ditado popular, e o que virou ditado popular, na verdade, que política não se debate. E tem que debater. E isso não foi criado do nada. Isso foi tendenciosamente criado, esse debate, que muita gente tem a visão, não gosta de política, não debate política, porque seria tão fácil, é tão fácil para alguns não debater, porque quando não se debate, as coisas, alguém vai definir pela sociedade e sem conhecimento da sociedade. O meio de comunicação agora, que ele um pouco democratiza, mas infelizmente chegamos ainda temos um desafio aqui, que é combater as fake news, combater tudo isso que vem acontecendo. Outra preocupação agora é a criação aí do inteligência artificial, que a gente precisa compreender muito isso ainda, né? Que isso vai intervir muito em muita coisa da sociedade. A gente não está dando muita atenção, e vocês devem estar mais aí por dentro do que eu, né? Mas é uma coisa que a gente vai precisar debater, porque isso vai intervir muito, já está intervindo na política, já está intervindo em várias questões, que é preocupante. Então, mas estão de parabéns, né? Estou à disposição, a qualquer momento que quiserem, a gente está aqui à disposição para... Isso aí. Maravilha, muito obrigada. Obrigado, Will, por mais um episódio aqui ao meu lado. Estamos juntos. Volta e meia eu não estou, o Will toca aqui sozinho, às vezes Júlia vai abandona assim, gente. Eu vou, mas eu volto, eu estou sempre aqui, né? Brincadeira. Mais uma vez, obrigada, e obrigada principalmente a você que nos acompanhou, nos assistiu, que está até aqui com a gente. Continue, manda para todo mundo. Vamos expandir, né, essa rede nossa de informação de qualidade aí para vocês. Então, até a próxima. Muito obrigada. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.